Estamos aqui para abordar um tema de interesse da saúde pública como parte das atividades do ciclo de seminário em comemoração aos 100 anos da Faculdade de Saúde Pública. E eu vou falar, professora Simone Diniz, vou falar sobre saúde da mulher no Brasil. Em primeiro lugar, eu queria falar por que é que na divulgação dessa palestra, eu coloquei, a minha escolha foi uma foto, né, uma imagem de uma manifestação de mulheres, porque a saúde da mulher é um tema que tem sido, em grande medida, pautado pelos próprios movimentos de mulheres, né? Então o feminismo tem tido um papel muito importante na consolidação dessa área, na definição de uma agenda de pesquisa, na definição das políticas públicas, na criação de programa, no desenvolvimento de metodologias, tanto de assistência como de pesquisa. Como movimento organizado tem feito uma contribuição muito relevante, né? Inclusive a partir das redes de mulheres, das redes feministas no caso brasileiro, principalmente trazendo os temas dos direitos sexuais, dos direitos reprodutivos, participando, no caso brasileiro, né, nas delegações oficiais, tanto da sociedade civil como dos governos, nas conferências de Pequim, Cairo, Viena, que definiram esse conjunto de direitos que hoje orientam as ações de saúde da mulher no Brasil, né? Então, toda essa agenda é uma agenda de inovação que deriva, né, ela nasce da militância feminista pela saúde, que reivindicava que nossos corpos nos pertencem, que ainda é um debate político, principalmente numa conjuntura conservadora como a que nós estamos vivendo agora. Bom, vou falar primeiro da expectativa de vida de homens e mulheres, né? Então, historicamente, as mulheres têm tido uma expectativa de vida maior do que a dos homens, né? Em 2016, os últimos dados que nós temos, a expectativa de vida das mulheres, ela chegou a 75 anos e meio, enquanto dos homens, isso para a população geral. Dos homens, 71,9, né? E para as mulheres, 79,1, ou seja, gente, tem uma diferença entre 7 e 8 anos de sobrevida das mulheres, né? Então, por que isso acontece? Aparentemente, há uma diferença biológica da saúde das mulheres e dos homens, desde a vida intrauterina, então existe uma dimensão aparentemente biológica que tem algum tipo de componente nessa direção, além de, naturalmente, de elementos que são de gênero, né? Ou seja, são psicossociais, são socialmente construídas, né? Que tem a ver com o comportamento mais temerário associado ao masculino, que leva a mais acidentes, a indução cultural à violência, homicídio e suicídio, e também a questão do autocuidado. As mulheres cuidam mais da sua saúde, né? As mulheres têm mais alta atenção à saúde e também cuidam mais dos outros, e o cuidado com os outros também associado a uma maior sobrevida. Então, existem alguns mistérios sobre essa diferença de sobrevida, mas ela, em grande medida, ela também é um padrão social associado a essa dimensão de gênero, né? Que é como essa diferença entre o masculino e o feminino é construída. Bom, as mulheres, elas são 2/3 dos usuários de saúde, então você vai encontrar muito mais mulheres do que homens no serviço de saúde, com vantagens e desvantagens, e vai também encontrar muito mais mulheres como trabalhadoras de saúde. Então, as mulheres, quanto mais baixa a hierarquia no setor saúde, mais elas ocupam essa campo de trabalho, né? Então, elas são mais de 2/3 dos profissionais de saúde. No entanto, apesar de elas serem a maioria dos profissionais, elas serem a maioria dos usuários, elas avaliam sua saúde menos positivamente do que os homens. Isso é um dos mistérios, né, dessa área, porque elas vivem mais e elas têm menos incapacidade do que os homens na maioria das morbidades, né? E isso é relacionado ao fato de que as mulheres, elas têm muito maior demanda aos serviços por conta de questões da vida, do ciclo de saúde sexual e reprodutiva, né? Que seja a menstruação, a gravidez, o parto, o pós-parto, a menopausa e o envelhecimento feminino, etc. As mulheres vão muito mais aos serviços por esses motivos. Porém, quando acaba a idade reprodutiva, esse padrão ainda se mantém, o que aparentemente é um paradoxo. Uma das questões, quando a gente fala da saúde da mulher, é a questão da fecundidade. Como é que se comporta a fecundidade, ou seja, como é que a gente mede isso, né, em termos de número de filhos por mulheres, e por que isso muda no decorrer do tempo. Então, em 2015, a taxa de fecundidade ela foi estimada em 1,72 filhos por mulher e ela continua caindo, né?
se acreditava que ela se estabilizaria, né? Então a taxa que a gente precisa para manter a população, né? A taxa chamada taxa de reposição é de 2,1 filhos por mulher e a gente está em 1,72 e continua em queda. Essa queda aconteceu em todas as faixas de renda, todas as faixas de escolaridade, embora as mais pobres, as taxas de gravidez indesejadas sejam maiores do que entre as mais escolarizadas, né? Hoje mesmo tem saído vários dados sobre a proporção de gravidez indesejadas, né? Então a maioria, então da metade das gravidezes, apesar dessa altíssima taxa de contracepção, é uma taxa compatível com países desenvolvidos, né? A gente ainda tem essa alta taxa de gravidez indesejadas. Por que isso acontece? Então muitos estudos se perguntam, né? Por que essa fecundidade continua caindo? E a queda foi, por exemplo, entre as mulheres mais escolarizadas, com 12 anos ou mais de escolaridade, as mulheres que têm ensino superior, essa taxa de fecundidade já está abaixo de 1. Então, hoje em dia a gente tem um fenômeno invertido, que é isso, que boa parte das mulheres, elas têm menos filhos que elas desejariam, né? Então, por que isso acontece? Das possíveis explicações é que o custo da maternidade para as mulheres é muito alto, ele é crescente, né? Então as mulheres têm muitos prejuízos na educação, na renda, na saúde mental, né? Então o tempo livre fica muito comprometido, até mesmo as chances no mercado sexual reprodutivo, né? As chances de um novo casamento, por exemplo, elas ficam reduzidas, né? No entanto, uma proporção importante de mulheres continua querendo ter filhos. E a gente vive uma conjuntura agora onde esse custo da maternidade tem aumentado, porque a gente tem tido uma redução de políticas sociais de apoio, né, as ameaças, né, aos direitos trabalhistas, entre a licença maternidade, o fechamento das creches. Então existe um ataque aos direitos das mulheres e das crianças que deve piorar essa situação. Até por isso, mais uma vez, é importante a mobilização social das mulheres na defesa dos seus direitos. No âmbito doméstico também existe a questão da falta de apoio dos maridos, né? Os homens se acham injustiçados nisso, né? Porque em grande medida eles fazem muito mais que a geração anterior, né? No entanto, ainda é muito menos que as mulheres, né? E as mulheres têm um nível maior de exigência a respeito da divisão de trabalho dentro de casa, que muitas vezes tensiona os casamentos, né? E essa fecundidade ela caiu, né, por conta do aumento do uso de contraceptivo, né? Então a gente no Brasil tem uma taxa muito alta de contraceptivos modernos, né, chamados modernos, né, nas mulheres em todos os níveis de renda, porém ele é muito concentrado em métodos hormonais. Então a gente tem um grande predomínio da pílula, né, de métodos hormonais como a pílula, a injeção e outros hormonais que são altamente efetivos, né? Mas elas têm muitos efeitos adversos, né? Que os efeitos adversos vão desde a mancha no rosto, ganho de peso, enfim, essas coisas, questões que são mais estéticas, até questões mais graves, como as questões da trombose, os fenômenos tromboembólicos, né? E infelizmente no Brasil a gente tem uma vigilância, né? Uma farmacovigilância muito limitada, o que faz que a gente tenha poucos dados sobre esses eventos, né? Então hoje em dia a gente tem esse movimento de usuários que fazem através de mídias sociais, Facebook, etc., vigilância, né, ou alertas a respeito dos efeitos de curto prazo, porque a gente também tem os efeitos de longo prazo, sobretudo dos riscos aumentados de câncer e doença cardiovascular, né? A gente teve no Brasil uma redução proporcional do uso de camisinha, infelizmente, né, porque a gente vive uma epidemia de doenças sexualmente transmissíveis, entre elas sífilis, mas outras também, né? Então tem sido mais difícil conseguir métodos de barreira, por exemplo, a oferta de diafragma ou de outros métodos, né? Então quem precisar de um diafragma, um método desse tipo, dificilmente vai encontrar hoje em dia, infelizmente, nas unidades de saúde, né? Precisa ir no ONG como o Coletivo Feminista, por exemplo, né? A gente tem que a proporção de esterilização diminuiu, mas ela ainda é mais frequente nas mulheres de baixa renda, né? Os métodos irreversíveis. E, no entanto, apesar disso, de tudo isso, esse alto uso de contracepção, a maior parte das gravidezes é indesejada, e nós no Brasil temos uma taxa muito alta de descontinuidade de métodos contraceptivos modernos por causa de efeitos colaterais, esses efeitos adversos. Com relação ao aborto, né, o aborto, ainda mais porque a gente tem essa taxa muito alta de gravidez indesejada e de evento adverso com descontinuidade de métodos contraceptivos, a gente tem essa realidade do aborto que continua ilegal,
com a mesma legislação desde a década de 40, né? E se estimam em torno de 1 milhão de casos anuais entre os abortos espontâneos e os provocados, né? Então, o aborto seguro ele é oferecido apenas no setor privado, em clínicas clandestinas, e as mulheres mais pobres geralmente autoinduzem o aborto com o misoprostol, né, o Citotec, e buscam os serviços de saúde quando tem complicações, né? A gente vive essa situação no Brasil, né? Houve uma redução do número de abortos, né, de atendimento nos serviços públicos de complicações de aborto, possivelmente relacionado ao aumento do uso da contracepção de emergência, né, que tem um impacto importante nas gravidezes indesejadas, na redução dessas gravidezes indesejadas. Essa situação do aborto tende a piorar com o Congresso mais conservador que nós temos há muito tempo, ameaçando agora reduzir até mesmo os casos de aborto previstos por lei, que são os casos de estupro e risco de vida, ou seja, tratando a mulher aquém da condição humana, né? Então, essa é uma das situações, mais uma vez, que as mulheres historicamente sempre se mobilizaram para preservar os seus direitos, né? Uma das questões que tem entrado na pauta das ações de saúde tem sido a violência nas instituições de saúde, que passou a ser um tema do ativismo e da pesquisa nos últimos 10 anos, né? Houve uma explosão de estudos, de pesquisa, de ativismo, de ação na justiça, em várias formas de violência, e muitos de nós profissionais de saúde foram ensinados que isso era assistência regular, né? Então, a imobilização física, os abusos verbais, do tipo na hora que você fez, você gostou, e assim por diante, intervenções sem consentimento, ou a revelia de consentimento, negação dos direitos acompanhantes e muitos outros, né? Então, no Brasil, a gente tem pesquisas mostrando, né, que a violência institucional de serviço de saúde ela foi relatada por uma em cada 4 mulheres que durante o trabalho de parto, e mais da metade das que fizeram um aborto, né? Então, isso foi motivo de muitas ações no Ministério Público, mas vamos dizer uma coisa muito otimista, né? Várias instituições têm trabalhado com a pesquisa e com a formação, e tem havido uma mudança substancial a respeito disso. Bom, com relação aos cânceres femininos, né, a gente tem boas notícias. Por exemplo, o câncer de colo tem diminuído, né, através principalmente dos programas de Papa Nicolau, né, do exame preventivo de câncer, né, de diagnóstico precoce de câncer. O Papa Nicolau ele é muito efetivo e seguro. Onde o Papa Nicolau entra, há uma redução tanto da incidência quanto da mortalidade do câncer de colo no mundo inteiro, né? Isso tem acontecido. Todos os exames de diagnóstico precoce, eles tentam imitar o Papa Nicolau, que é o melhor tipo de rastreamento que já houve, né? No entanto, no Brasil, a cobertura do Papa Nicolau tem caído, tem havido um desinvestimento no Papa Nicolau, que pode ter consequências muito graves para as mulheres, né? Porque isso é uma ação muito efetiva. Por outro lado, a mortalidade e a incidência do câncer de mama tem aumentado, né? Por conta do aumento dos fatores de risco, né? Com o uso de contraceptivos hormonais, o uso de reposição hormonal, a redução do número de filhos também, que é importante, né? Porque a amamentação é um dos fatores altamente protetores, né? Com relação ao câncer de mama. E a mamografia, que é muito divulgada agora no Outubro Rosa, né, ela parece não ter nenhum efeito sobre a mortalidade no caso brasileiro, em outros países. A mamografia é um tema muito controverso, né? Então, a gente publicou recentemente um artigo a respeito disso. Aqui em São Paulo a gente acha uma associação, quanto mais mamografia, mais mortalidade, que é um efeito inverso do Papa Nicolau. Bom, vamos falar um pouco agora sobre saúde materna, né? Então, no Brasil, a gente tem uma assistência à saúde materna, né? Gravidez, parto e pós-parto, que é universal, e praticamente todas as mulheres fazem pré-natal, né? A grande maioria das mulheres faz, inclusive, quase 9 em cada 10 mulheres faz mais de 7 consultas. As mães brasileiras, atualmente, elas são mais escolarizadas, elas têm menos filhos, elas têm uma renda maior, menos doenças, elas são mais vacinadas, etc., né? O único desfecho pior de saúde que elas têm é que tem um aumento da obesidade na população geral, inclusive nas grávidas, né? No entanto, a assistência ao parto ela é muito ultrapassada, né? Ela não é muito amiga da mulher, como a gente diz, né? Com condutas muito agressivas, como o uso exagerado de hormônios para aumentar as dores, corte na vagina, as mulheres amarradas na posição de frango assado, muitas vezes apertam a barriga da mulher na hora do parto, e tem havido muita crítica, né, dessa assistência. Infelizmente, a assistência tem mudado em função de todas essa mobilização das mulheres, né? Os movimentos de mulheres dizem assim, chega de parto violento para vender cesárea, porque os movimentos entendem que a aceitabilidade social da cesárea ela é motivada por uma assistência agressiva como a que nós temos, né?
Então a gente tem uma assistência muito diferente no setor público e privado, né? Por exemplo, no setor privado, a gente tem mais continuidade do cuidado e mais privacidade, mas, no entanto, tem as maiores taxas de cesárea do planeta. E as mulheres hoje querem ter parto vaginal também porque elas sabem dos benefícios para os bebês, inclusive o risco para os bebês de doença crônica, de asma, alergia, etc., sobrepeso, obesidade, de nascidos em cesárea. Então elas querem o melhor para o bebê delas, ter uma pressão para que haja mais partos normais e que esses partos sejam mais amigos das mulheres, né? Então as mulheres do setor público, elas têm, enfim, um atendimento que está demorando a mudar, mas muitas iniciativas excelentes de mudança, né? Inclusive no ensino, né? Então as grandes alternativas, né, de inovação nessa área a formação dos recursos humanos, médicos, enfermeiras, e a USP é muito inovadora por ter oferecido, por exemplo, o curso de obstetrícia de entrada direta, né? As parteiras, elas são uma grande alternativa para mudar esse sistema. E para encerrar, quero falar que a área de saúde da mulher é uma área de inovação, né? E tem sido uma área que na saúde coletiva tem sido um dos grandes motores. Por exemplo, os grandes programas, os melhores programas de saúde coletiva, eles dão uma grande ênfase na área de saúde da mulher, na saúde materno-infantil, né? O caso Pelotas, é o caso da ENSP, é o caso da Fiocruz, do ISC. Então todos os grandes problemas têm uma grande ênfase nisso, até porque a área de saúde da mulher, ela tem sido uma área que tem trazido muita inovação, ela tem inclusive trazido vários dos conceitos que a gente usa hoje no Brasil, né? O conceito de integralidade, o conceito de inovação, de humanização, todos esses conceitos eles são trazidos pelo movimento de mulheres, né? Mas nós precisamos, para melhorar os indicadores de saúde da mulher no Brasil, e além desse acesso que a gente chama não regulado à tecnologia, ou seja, qualquer tipo de tecnologia, a gente fica consumindo sem muita crítica, né? A gente precisa oferecer cuidados baseados em evidências, usando os tipos de tecnologia em saúde que a gente tem prova que funciona, que ajudam, que são seguras, que tem mais vantagem do que desvantagem. Como exemplo, né, eu daria o Papa Nicolau, né, o parto espontâneo, que muitas mulheres agora querem ter, né, porque sabem que ela é melhor para a mãe e para o bebê, mais métodos de barreira, recursos tipo relactação, né, do canguru, o aborto medicamentoso, ou seja, a gente tem que explorar mais a incorporação de tecnologia apropriada. E essa incorporação, ela tem que ser baseada no direito das mulheres, né? E quero lembrar o papel fundamental que o feminismo tem na área de saúde da mulher, e entendendo o feminismo aqui como uma ideia radical de que nós mulheres somos seres humanos, inclusive em nossa necessidade de saúde.